Olá, tudo bem? Então hoje estamos na nossa segunda videoaula. Vamos falar sobre o estágio, sobre como procederá a organização do projeto, o projeto de trabalho. Vou explicar a vocês as etapas. Na aula anterior, na 1, nós falamos sobre estágio, o embasamento, para que vocês possam compreender como é o estágio, as responsabilidades, as competências práticas. Então agora, na nossa videoaula 2, vamos iniciar. Vejam, lembra que eu havia falado sobre esses autores? Continuaremos utilizando o texto deles para a nossa disciplina, ok? Então, aqui na unidade 2, vamos explicar sobre projeto de trabalho. O que é um projeto de trabalho? Vejam, temos o projeto de trabalho e o projeto de intervenção. São iguais, ambos com o mesmo significado. Projeto de trabalho e projeto de intervenção, que são iguais. Então, vocês vão saber como organizá-lo, como prepará-lo no estágio e na docência. Assim desenvolverá o projeto de trabalho. Quando terminar o projeto, você dará início ao seu estágio. Então, você vai pensar o que eu devo fazer, como fazer, quais são os elementos desse projeto. Eu irei apresentar a vocês. Prestem atenção. Fiquem atentos, vejam quantas vezes forem necessárias essa aula e volte, vejam novamente, ok? Pode ver quantas vezes quiserem, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias sobre o projeto de trabalho. Espero que vocês compreendam de forma clara a sinalização e entendam, ok? Dúvidas podem me perguntar, perguntem ao tutor. Então, quais os nossos objetivos? Mostraremos aqui as diferenças entre o projeto de trabalho e o projeto de pesquisa. Percebam que são diferentes. Vou explicar posteriormente. Vamos também apresentar as etapas, as diversas etapas do projeto de trabalho. Vejam, ok? Que compõe o estágio. Para que fique claro para vocês, vamos marcar a diferença entre projeto de trabalho e projeto de pesquisa. São diferentes. Vejam que um projeto de pesquisa, ele está no campo da pesquisa, da coleta de dados, da organização. Pode ser uma pesquisa comparativa, há ali um problema a ser resolvido. Isso é um projeto de pesquisa, que vocês vão estudar na disciplina de TCC com a professora Marisa, que explicará para vocês sobre isso. Então, aqui, eu vou trabalhar com vocês sobre o projeto de trabalho. E o projeto de pesquisa será com a professora Marisa na disciplina de TCC, onde falará sobre a pesquisa, o objetivo, a coleta de dados, os elementos que compõem esse projeto de pesquisa. Então, vocês terão ali um problema a ser resolvido e apresentarão o resultado dessa pesquisa. Posteriormente haverá uma explicação, não precise se preocupar, eu não vou explicar agora, porque isso é o foco da disciplina de TCC, que terá TCC 1 e 2, as disciplinas de TCC 1 e 2 com a professora Marisa. Ela explicará para vocês de forma bem clara sobre o projeto de pesquisa, sobre a organização de artigos que vocês utilizarão no próprio TCC, o projeto de pesquisa. Já o projeto de trabalho faz parte da nossa disciplina de estágio e nós vamos saber como organizar material didático, preparar materiais. Então, temos uma escola, uma determinada escola, com um tema ainda não aprendido, não ensinado. Então, vocês previamente vão organizar um projeto de trabalho, vão pensar nessa escola,
a escola escolhida. Vamos pensar em um tema, o que será ensinado, qual a metodologia a ser utilizada e como será a coleta de dados, como será desenvolvido esse trabalho. Esses são os elementos desse projeto de trabalho. Então, de acordo com o slide, nós temos ali uma sala de aula e previamente, anteriormente, eu tenho que organizar, preparar. Então, esse projeto de trabalho vai me auxiliar nas etapas. Então, eu tenho que fazer um checklist, o que será ensinado, passo a passo, o que será feito. Então, isso é um projeto de trabalho. Diferentemente do projeto de pesquisa. Então, vocês podem escolher um tema L1, L2 ou literatura surda, mas no projeto de pesquisa é outra temática, isso vocês vão pensar futuramente, no mestrado, doutorado, dentre outros. Então, ali nós temos um projeto de pesquisa, que é diferente do projeto de trabalho, ok? Aqui nós focaremos no ensino da L1, da literatura surda, da L2. Então, percebam que são campos diferentes. Nós trabalharemos com o projeto de trabalho, que é o mesmo que intervenção, onde organizaremos o processo de ensino com foco em uma sala de aula. Isso é o nosso estágio. Entendeu? Ficou claro? Percebam que há uma diferença. Agora temos aqui um projeto de trabalho. Eu vou mostrar para vocês o modelo. Como vocês vão organizar? Estará no Word, vocês irão preencher. Vou mandar para vocês o modelo. Estará disponível no AVA. Procurem o modelo do projeto de trabalho, ok? Utilizem-o. Então, aqui está bem claro, vejam. Aqui, nós temos a informação, o espaço. No caso de vocês, coloquem o IFNMG, tem o primeiro campo. Você colocará IFNMG, o polo, o tutor, qual a disciplina, nesse caso estágio. Preencham essas informações. Logo após, qual escola você escolheu? É o CAS, é uma escola estadual, uma escola municipal ou uma associação de surdos? Então, ali, tem professores? Quais as séries? Façam esse preenchimento. Aqui você vai colocar os dados da instituição. O bairro, cidade, Montes Claros, Salinas, Itamarandiba, a cidade em questão. Aqui você escolherá um tema. Pode ser classificador ou fica a critério de vocês. Não precisa ser igual esse modelo, cada um escolherá o seu. Pode ser sociolinguística, biografia de pessoas surdas ou parâmetros, ponto de articulação, movimento, dentre outros. Escolha um tema, um só. Entenderam? Aqui nós temos alguns campos que vocês preencherão. Aqui temos o objetivo geral. Por exemplo, falamos anteriormente em classificadores. Então, seria apresentar os classificadores ou aprender os classificadores. Aí você vai explicar sobre isso. Então, vou mandar o modelo. Nós temos aqui um modelo. E você vai ver que há vários verbos para o objetivo. Sempre deve se colocar com o verbo no infinitivo. Não é no presente, no passado, não. É no infinitivo. Por exemplo, mostrar, você vai utilizar essa palavra mostrar. Um outro exemplo. Ensinar. Percebam que são verbos no infinitivo. Nos objetivos, colocam-se verbos no infinitivo. Aqui temos a justificativa.
é como uma explicação, o porquê do trabalho. Qual a relevância desse trabalho? Por que você quer... Lembra que falamos sobre, por exemplo, o classificador? Então, você pode colocar, porque é necessário que os alunos aprendam sobre classificadores. Então, se escolher o tema sociolinguística, você pode colocar que é importante que os alunos conheçam os aspectos inerentes à sociolinguística, variedade de sinais, dentre outros. Então, essa é a importância. O porquê é importante esse trabalho? Então, você vai redigir isso. Há um campo para isso. Não é um texto muito longo, não. Há um campo para isso. Fundamentação teórica, que é um embasamento teórico. Os autores que você vai utilizar para fazer o seu trabalho. Por exemplo, com foco na L1, o trabalho a ser desenvolvido. Qual a teoria que embasa isso? Sociolinguística, quais os autores que falam sobre isso? Havíamos exemplificado com o tema classificadores, então você vai falar sobre a teoria dos classificadores. Sobre o ensino da L1, L2 para surdos. Então, você vai trabalhar com autores que falam sobre isso, por exemplo, Ronice Miller, Marianne Stuff, dentre outros. Então, são os autores que você irá utilizar para embasar a sua pesquisa. Será a fundamentação teórica. Vejam a seguir. A metodologia. Quais os princípios metodológicos a serem utilizados na sua pesquisa? Então, você vai pensar o que você vai utilizar ali. Data show, papel, material, dinâmicas, brincadeiras. Então, você deve refletir como será esse trabalho. Você vai organizar o seu trabalho com foco no ensino desse aluno. Então, aqui nós temos a metodologia que você irá elencar. Dando continuidade aos itens do nosso projeto, nós temos aqui a coleta de dados para análise. Então, você vai fazer, na sua pesquisa, você vai fazer comparações. Vejam, a coleta de dados, ela consta como uma atividade. Então, deve ser organizada, ter um plano de ensino. Você deve especificar isso no processo de ensino. Então, há a coleta de dados, que é uma atividade. Pode ser uma dinâmica, uma brincadeira. Vejam, conforme havíamos falado sobre classificadores, você vai explicar e depois entregar uma atividade sobre classificadores. Os alunos vão ler para compreender o que é, o que vai auxiliá-los na avaliação. Então, eles podem responder, pode ter atividade para responder. Então, isso é a coleta. Isso vai gerar um material que é a coleta nessa atividade. Então, você vai oferecer essa atividade aos alunos. E o professor estará ali, vai interagir com esse aluno. Professor e aluno interagindo durante a atividade. Ao terminar, o professor receberá esse material, que é a base da sua pesquisa, vai analisá-lo, vai perceber o que o aluno entendeu, o que não entendeu, o que não está claro. Isso é análise. Então, temos o cronograma. No cronograma, será evidenciado o desenvolvimento, o passo a passo desse trabalho. Por exemplo, no mês de maio, você começa o ensino, no mês de junho, você desenvolve, dá continuidade, e em julho você termina. Percebam que são 3 meses, então isso deve estar no cronograma. Vou mandar para vocês o modelo, vocês vão olhar, e vocês podem acompanhar esse cronograma de acordo com as suas atividades. Organizem o seu cronograma. Temos aqui a bibliografia, que são os materiais utilizados na pesquisa, os materiais que você seguiu no desenvolvimento da sua pesquisa. Você vai utilizar as normas da ABNT, vai seguir essas normas. Então, quando vocês forem estudar sobre o TCC, será falado sobre isso, vai explicar sobre isso, a questão das normas da ABNT. Então, nós vamos trabalhar junto
há uma relação entre essas disciplinas. Então, o projeto de pesquisa e o projeto de trabalho, apesar de ser diferentes, vocês têm que saber que o projeto de trabalho está relacionado ao estágio de ensino, ok? Então, aqui, já falamos sobre o projeto de trabalho. Então, vocês vão dar início às atividades na escola, vão ao campo de estágio. Então, vocês devem primeiramente fazer a observação, a leitura crítica. Pode ser positivamente, negativamente, então fica a critério de vocês. Vocês vão fazer essa leitura crítica desse contexto escolar observado. O que falta? Então, você fará a sua leitura crítica no campo de estágio. Então, você vai à escola, ok? De acordo com a unidade 3, primeiro vocês farão a leitura crítica. Com quais objetivos? Então, de forma que você possa conhecer o aspecto administrativo, político, cultural do contexto escolar, bem como pedagógico, socioeconômicos, desse campo, no contexto dessa escola. Como essa escola recebe verbas, então você vai saber disso no decorrer do estágio. Você também vai relacionar tais aspectos com a ação docente. Terceiro, então você vai auxiliar o professor na escolha de alguns temas, bem como ajudar ele a perceber a respeito da L1, L2, as falhas, de forma a melhorar esse processo. Isso é um projeto de trabalho. Então, você vai estar ali, vai fazer a observação, perceber as falhas. Em casa, você vai organizar o seu projeto de trabalho, com foco ali na L1, e em sala de aula irá começar o seu estágio. Então, aqui falaremos sobre leitura crítica. O que seria? Então, você vai analisar o contexto escolar criticamente, vai observar quais os problemas ali, o que falta. Seria como uma investigação, você irá investigar aquele ambiente. Isso, essa é a palavra, investigação. Então, você fará isso. Vai analisar, observar essa escola, vai fazer uma investigação. Isso é a leitura crítica. Mas, para perceber os problemas ali nesse contexto, você pode fazer perguntas. O que está faltando no processo de ensino? Isso é importante. Você pode problematizar. E é importante também que essa investigação aconteça com estratégias. Então, você vai à escola, começa a observar, começa a analisar tudo ali. Então, o estágio possibilitará resolver tais questões. Então, você fará a leitura crítica desse contexto escolar. Então, aqui você irá organizar o capítulo 1, que é a leitura crítica. Você começará a escrever, você já pode começar a preparar isso. Ao ir na escola, você começa a analisar. Eu vou ajudá-lo, pode ficar tranquilo. Então, você começará a escrever, fazer anotações. Você pode levar o seu computador, o seu notebook, para começar a fazer as escritas ali no momento da observação. Pode fazer perguntas, problematizar. Perguntar o que falta, perguntar ali quantas salas, se é bilíngue, a formação dos professores. Então, comece a observar tudo isso. O principal é essa observação, a caracterização dessa escola, os detalhes, você vai colocar tudo isso no capítulo 1.
você vai fazer todas essas anotações. Aqui nós temos o relatório. Isso, um relatório, que faz parte do capítulo 1. O trabalho todo são 3 capítulos. Então, nós temos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Ao término dos 3, você finaliza o seu relatório e entrega o seu trabalho. Entrega no IFNMG. Então, ao término de tudo isso, você vai entregar o seu trabalho. Então, percebam que é um passo a passo. Temos o capítulo 1, que é a observação. O capítulo 2, explicarei para vocês posteriormente. E o capítulo 3. Então, ao término dos 3 capítulos, o trabalho está pronto e você pode entregá-lo. Essa disciplina não tem reprovação, nota vermelha, não, dependência, não tem nada disso. Vocês, finalizando o relatório, vão entregá-lo e automaticamente já poderão se formar, receber a sua certificação. O estágio ele é obrigatório e você deve entregá-lo para que você finalize e seja certificado com essa formação. Espero que vocês não desanimem, que persistam, organizem o seu estágio, preparem, ok? Então, o capítulo 1, vou explicar para vocês passo a passo. Vejam, aqui nós temos a comunidade escolar. Elenquei aqui algumas perguntas para auxiliá-los somente. Vejam, algumas perguntas. Lembra que antes eu falei com vocês a respeito da leitura crítica a ser realizada no capítulo 1, o relatório? Então, aqui temos algumas perguntas que vão auxiliar vocês. Estou oferecendo essas perguntas para auxiliá-los. Então, no momento que você estiver fazendo as anotações, não precisa colocar aqui as interrogações, pergunta-resposta. Não, não é necessário. Você não precisa fazer isso. Essas perguntas servem para auxiliar você a digitar o seu texto, a fazer o seu texto. Vou mandar para vocês o modelo para que vocês utilizem. Esse material já foi utilizado por outros alunos que se formaram no Letras Libras. Então, estará disponível para vocês, não preocupem, estará no AVA. Então, quando você ler sobre o capítulo 1, você vai compreender. Então, temos aqui perguntas e vocês não precisarão colocar pergunta-resposta, não. Aqui é só para auxiliar vocês no desenvolvimento da pesquisa. Vejam aqui, tem o nome da escola, você vai colocar no primeiro campo, a cidade, o bairro, onde se localiza essa escola. Logo após, quais os aspectos econômicos desse espaço? Pais ou responsáveis participam do contexto escolar, das reuniões. Então, coloque isso no relatório, isso é importante, se há essa participação. E existem espaços de participação? Há dificuldades? Percebam que aqui temos algumas perguntas elencadas que vão auxiliar você. Então, vou oferecer a você essas perguntas aqui para auxiliá-lo no embasamento do seu texto. Então, na unidade 3, vocês podem ver no material didático. E vocês podem levar esse material para a escola para direcioná-los nas perguntas no contexto escolar, a respeito dos alunos. Você pode perguntar aos alunos. Isso você vai colocar tudo no seu relatório. Anote tudo, faça anotações. Ou, se quiser, pode levar o seu notebook, ok? Isso é muito importante. Por quê? Se você for à escola, não levar material nenhum, notebook, material para anotação, nada. Aí você chega lá, vai conversar e quando chegar em casa, vai esquecer de tudo. E aí? Como você vai escrever? Então, leve o material, leve o caderno, leve o material para que você possa fazer as anotações, veja, anote, ok? Aqui, direcionado à comunidade escolar. Temos aqui também outras perguntas
várias outras perguntas, por exemplo, a comunidade escolar conhece a cultura surda? Não? Sim? Então por quê? Anote tudo isso. Veja aqui, temos várias perguntas. Por exemplo, caso haja ali algum problema, o que a escola tem feito para resolvê-lo? Então escreva tudo isso. Então tudo que você descobrir ali, faça anotação para o seu projeto de trabalho. Então você deve organizá-lo e chegar ali no estágio preparado. E isso faz parte do capítulo 1. Então tudo isso aqui faz parte do capítulo 1. Vai depender, porque você vê essas perguntas aqui, mas elas não são todas obrigatórias. Então você pode selecionar algumas perguntas que você acha relevante para utilizar na sua investigação, no contexto escolar, de forma a auxiliar na caracterização dessa escola. Então escolha algumas perguntas, então faça as anotações, escreva, ok? Então aqui é para auxiliar vocês, entenderam? Ok? Então, primeiro falamos sobre a comunidade escolar, agora falaremos sobre o PPP. O que significa PPP? Vejam, projeto político pedagógico, que é inerente à escola. Então, você pode chegar no contexto escolar e pedir ao diretor. Pergunte a ele, tem o PPP? Peça a ele, que ele dará a você para que você possa ler. Então, você vai ler esse PPP, que é o documento da escola, leia-o. Há vários aspectos, você pode ver todos. Ali tem tudo sobre a escola. Você pode solicitar também que mande para você por e-mail. Você pode pedir. Ou mesmo você tenha o PPP físico. Se ele falar que não pode mandar para você por e-mail, tranquilo. Então você vai ler o documento do projeto político pedagógico e fazer as anotações. E por que esse PPP? Então, para falar como é o desenvolvimento do trabalho da escola. Então, por isso é importante que você leia, que você conheça esse PPP. Se você nunca foi na escola, então, no primeiro momento, você vai ter contato com o PPP, você vai perguntar se há o projeto político pedagógico, ok? A seguir, temos algumas perguntas. Vejam. Então, o PPP vai auxiliar você no seu trabalho e aqui temos algumas perguntas. Então, você vai ler o PPP para direcionar a sua escrita. Quais são os pressupostos políticos, éticos, administrativos? Escreva isso. No PPP consta as diferenças culturais desse contexto escolar? Então, você pode fazer essa anotação. Então, aqui temos algumas perguntas para auxiliá-lo, ok? Então, você pode aproveitar essas perguntas, você pode utilizar essas perguntas. Terceiro, a organização administrativa. Temos ali uma secretaria, uma direção. Isso é administrativo. Então, temos aqui algumas perguntas referentes a isso. Aqui elencamos algumas perguntas relacionadas à administração escolar. Temos várias perguntas. Vejam, temos algumas perguntas aqui, por exemplo, quantos níveis a escola tem? Quantos alunos? É importante essa informação. Há um cronograma na escola? Coloque isso. Por exemplo, por grupos, professores, diretores, supervisores, secretaria. Há essa estrutura, como funciona? Tem alunos com deficiência? Qual deficiência? A escola organiza uma estrutura direcionada à educação de surdo? Sim, não. A escola oferece reuniões
presenciais para avaliação do projeto político-pedagógico? A equipe escolar, supervisor, diretor, promove reuniões para avaliação do PPP? Sim ou não? Vejam, temos aqui algumas perguntas. A estrutura escolar tem quadra esportiva? Quantas? Secretaria? Há quantas? Então, coloque tudo isso, todas essas informações você deve colocar no seu relatório. Banheiros, a quantidade. Então, você vai detalhar. Vejam, com relação ao espaço escolar, nós já falamos sobre 4, então temos também aqui algumas perguntas relacionadas. Sobre o espaço escolar, vejam, por exemplo, quantos alunos negros, surdos, homossexuais, índios, cadeirantes, surdos cegos. Então, você vai perguntar isso, você tem que saber essa quantidade. E a escola? Como faz com esses processos de bullying para minimizar esses processos? Há preconceito linguístico? Cultural? Então, tudo isso você vai perguntar, porque isso faz parte da leitura crítica e você vai anotar tudo isso. Então, temos aqui várias perguntas. Você vai perguntar também, há cursos de formação para professores, congressos, eventos, dentre outros? A professora, o professor, tem formação na área? Então, você vai colocar tudo isso nas suas anotações. Os professores são formados em pedagogia bilíngue, letras libras. Qual a formação para atuar na área de surdos? Qual a formação nessa área? Você vai elencar a formação deles na área da surdez. Qual a formação? Veja aqui, temos a sala de aula. Então, temos algumas questões também direcionadas à sala de aula. Então, vejam, aqui temos algumas perguntas a respeito da sala de aula. É bilíngue? O professor é surdo ou ouvinte? Se o professor é ouvinte, ele é fluente na língua de sinais? Então, isso você vai perceber por meio da leitura crítica, da observação em sala de aula, na caracterização. Se o professor é ouvinte, ele tem fluência na língua de sinais? Mais ou menos. Então, você vai colocar isso. Há falhas, ele utiliza o português sinalizado. Coloque tudo isso nas suas informações, na leitura crítica. Não é necessário falar com o professor. Ah, você não sabe, você não é fluente na língua de sinais. Não precisa. Você vai ficar ali, quieto, somente observando, caracterizando esse contexto escolar e fazendo as anotações. Quais os temas são trabalhados ali pelos professores? Na disciplina observada, tem estratégias, didáticas, você vai anotar tudo isso. Então, vejam que há vários questionamentos. Então, você vai verificar se o professor está ensinando L1 ou L2 e vai elencar isso. Aqui temos também mais algumas perguntas. Então, você vai vê-las. Por exemplo, o professor interage com seus alunos? Como? Então, como o professor interage em sala de aula? Aqui tem algumas perguntas, mas você não precisa fazer a tradução delas. Você vai ler, caso tenha dúvida, aí você pode perguntar para um ouvinte, para que ele explique para você sobre essas perguntas, ok? Então, aqui temos várias perguntas. Uma delas é sobre o aluno surdo. Ele consegue aprender bem a contextualização no ensino, ele entende ali a língua de sinais, o que falta. Então, essa é a caracterização.
Então, já estamos terminando a explicação sobre leitura crítica relacionada ao capítulo 1, então você pode começar a fazer. Você pode procurar uma escola, sabe, que carimbe, assine. Então, logo após essa documentação, que você vai à escola para começar a fazer a sua observação. Então, você tem que entrar em contato com o diretor, falar sobre o estágio, entregar documentação de autorização para que você possa começar. Por exemplo, no final de março, você pode começar a desenvolver o seu capítulo 1, por meio da observação da escola. Então, você vai escolher uma escola estadual, municipal, uma escola bilíngue. Então, escolha uma escola para desenvolver o capítulo 1. Faça as anotações. Lembre-se, fale sobre o PPP, contexto escolar, sala de aula, tudo isso você vai estar escrevendo. Ao término, aí é bom que você procure alguém para fazer uma revisão, para auxiliar na revisão do seu texto, de forma que tenha coerência, coesão no português. Então, já que é a segunda língua. Então, não se preocupem com isso. Então, vocês podem pedir a alguém ou mesmo pagar para fazer a correção. Ou sentar com alguém para que possa explicar como a melhor forma. Então, a estratégia é sua. Você vai ver como você vai fazer isso. Então, bom estágio a todos vocês.